Bíblia em Gênesis capítulo 37. Eu quero falar um pouquinho hoje, né? Nós vamos estar aqui participando das águas que curam. Vamos orar para que a água que nós colocamos ali, nós vamos consagrar e pedir para que haja cura no nosso ser, no nosso coração. E hoje eu quero falar de umas coisas, as pessoas que estão feridas na alma, né? Pessoas que estão passando por uma luta, uma guerra. Às vezes você foi ofendido, às vezes você foi abatido, está abatido por aquela palavra, às vezes você está brigado com um filho, com um neto, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, aproveitando as águas que saram, para que a gente possa tomar. Você que está em casa, separe aí um pouquinho de água, deixa aí do lado, nós vamos consagrar, nós vamos orar, nós vamos beber esta água, vamos pedir para que o Senhor venha trabalhar, amém? E tem pessoas que pagam tão caro para uma terapia, né, uma consulta médica, aí o médico fala, olha, está tão difícil o teu caso que a gente vai ter que entrar com uma medicação, que os nossos cérebros, quando ele fica muito entristecido, os neurônios eles vão perdendo um pouquinho a força, e por isso que as pessoas pedem e acabam tomando um pouquinho a medicação, para que essa medicação, ela torne na vida da pessoa um efeito rebote, renove, né, parece que dá aquele efeito, né, de satisfação. Mas quando aquele remédio passa, a pessoa ela vai querer mais, aí ela vai aumentar mais, ela vai dormir mais para esquecer aquela situação. E quando a pessoa não participa de um remédio, a pessoa ela vai nas bebidas, no alcoolismo, nas drogas, ela vai procurar uma alegria. E aqui, irmãos, a gente está enfrentando, né? Enfrentamos e passamos por momentos complicados e a nossa alegria tem sido o Senhor, a nossa força é o Senhor, né? E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero falar aqui sobre 4 situações que José passou. Uma história muito conhecida de José, não vou me deter na história, mas eu quero tirar aqui alguns exemplos na vida de José para a gente poder trabalhar com esta palavra, tá? Então o tema nessa noite é aprendendo com José. Amém? Como que José passou por toda aquela dificuldade e conseguiu vitória? E por que é que a gente às vezes fica deparado, a gente fica parado no meio do caminho por algumas situações, né? Vamos lá? Gênesis 37, versículo 11. 37, 11. Aí, olha só o que aconteceu com José. E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O pai sabia da perseguição dos irmãos. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, envia-te eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse, vai e vê como estão os teus irmãos e como estão o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, perguntando-lhe, homem, dizendo, o que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para matarem. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador mor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos e que nesta noite o Senhor possa trabalhar nesse lugar. Eu não sei aonde a Tua palavra vai nos levar, mas eu sei que essa noite é noite de cura. Eu não sei aonde esta palavra vai chegar, mas essa noite é uma noite de mudança, de libertação, de transformação, e que o Senhor possa, Deus, trabalhar através desta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu, quando estava preparando esta palavra e meditando nessa palavra, me veio à cabeça alguns fatos que me aconteceram. Alguns fatos que aconteceram na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério, pessoas que falaram, pessoas que até mesmo viraram o rosto, viraram a cara, sem saber o porquê, sem entender, né? Seguindo às vezes, porque a gente tem mania de seguir tudo aquilo que a gente está ouvindo, né?
A gente vai ouvindo, a gente não quer saber o que está acontecendo, como aconteceu, a dor do outro, por que ele está passando, por que ele teve aquela atitude, né? A gente só critica a pessoa que foi lá e se suicidou. A gente fala, nossa, mas por que a família não viu que ele se suicidou? Por que a família não foi lá, não deu apoio? Olha, ele estava na igreja e suicidou, ele era batizado, ele era filho de um crente. A gente fica criticando, não é assim? Então, irmãos, antes de nós criticarmos qualquer coisa, tente entrar no ambiente da casa, tente entrar o que aconteceu, tente imaginar o que aconteceu, o que levou uma pessoa a pensar numa situação dessa. E quando a pessoa pensa numa situação de suicídio é porque ela está entregando, ela disse assim, chega, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse sentimento, eu estou entristecido, eu estou no fim, né, no fundo do poço. E aqui a gente viu que esses irmãos aqui de José maquinaram, eles estavam desejando, eles estavam contra José, eles achavam assim que José era aquele que contava sonhos, era aquele que falava contra eles, era aquele que levava a notícia deles, o que eles faziam de errado, José levava para o pai. A gente vê que José ele tinha algumas qualidades diferentes dos seus irmãos. José tinha uma diferença, José tinha algumas atitudes diferentes dos seus irmãos. Quando nós ouvimos aqui no projeto de vida a respeito de Jacó, quando nós ouvimos aqui a história da família de Jacó, as atitudes de Jacó, a gente vê as dificuldades que eles tiveram, a dificuldade que esta família passou, a dificuldade que Deus teve para trabalhar nesta família, porque o coração do homem é ruim. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e às vezes, queridos, nós estamos passando por situações, e só porque a gente é crente, a gente não pode desabafar, a gente não pode, se eu falar que eu estou indo num psiquiatra, as pessoas falam assim, irmão, que isso, dobra o joelho, vai orar, para com esse negócio de depressão é maligno, depressão é do diabo, é do demônio, repreende isso, levanta a cabeça, né? E a gente às vezes começa a agir de maneira como a gente não está vivendo aquela situação, então a situação do outro não importa para mim, a lágrima do outro não importa para mim. E quando vem aquela pessoa que ela quer desabafar, a gente fala, lá vem a irmãzinha, lá vem a Joaninha vai vir aqui encher o meu ouvido de reclamação, de murmuração, que canseira, vou deixar, eu falo assim, irmã, vai lá falar com o pastor. Ele é o homem de Deus para revelar aquilo que a senhora precisa, porque eu não tenho tempo para você. E é por isso que muitas pessoas, pelo fato de não ter ninguém, pelo fato de não poder abrir o coração para falar o que está passando, muitas pessoas estão passando dentro dela uma situação que nem mesmo ela entende, mas quando ela chega todos os dias, ela coloca a cabeça no travesseiro, ela chora, ela reclama, e muitas das vezes o inimigo trabalha naquele lugar. O inimigo é um território, a mente é o território do inimigo trabalhar, meu querido. E quando a nossa mente está desprotegida, quando a nossa mente está cheia de pensamentos ruins, a gente vai ver, meu querido, na Bíblia, pessoas que cometeram adultério, pessoas que cometeram situações ali de morte. Quando a Bíblia fala que Caim foi lá e matou Abel com raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel, porque Deus se agradou com Abel, porque Deus se agradava com Abel. Então a gente vê ali que o ser humano, naquele momento, o ser humano estava partindo para o caminho, o pior caminho, e o desejo do inimigo era que o ser humano ficasse nesse caminho. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou trocar o teu fardo, porque o meu jugo é leve, a minha palavra vai te libertar. E nesta noite, querido, eu declaro que se você entrou aqui vivenciando isso na tua vida, hoje Deus vai te dar força para você tirar isso da tua vida, para você arrancar isso da tua vida, e para você poder saber que quando você sair lá fora e alguém estiver passando por isso, você será uma mão que vai estender para orar, para jejuar, para ter tempo para essa pessoa, para gastar tempo com essa pessoa, porque aquela pessoa é valiosa, porque ela recebeu o sangue de Cristo, e todo aquele que recebeu o sangue de Cristo é valioso nas mãos do Senhor, e o inimigo não tem direito de roubar aquela vida. Aleluia! E eu e você como igreja precisamos trazer isso no nosso coração, a compaixão. De novo esta palavra falando no nosso coração, compaixão. Quando a gente traz o amor, irmãos, você já imaginou o que Jesus passou na cruz?
Você já ficou ali pensando? Irmãos, quando a gente é agredido por alguém, não dá vontade de você voltar e falar 500 coisas, você fica ali, você fica naquele negócio. Irmãos, o que Jesus passou naqueles momentos, quando os soldados pegaram Jesus, não foi só... Quando a gente assiste aquele filme do Mel Gibson, a gente fica chocado, não fica? Mas foi muito pior do que aquilo que a gente assistiu. Porque naquele momento o diabo entrava na vida daqueles soldados e eles batiam sem dó. Porque naquele momento, se Jesus vacilasse, todo o processo e a vontade de Deus iria por água abaixo. Querido, Jesus ali, ele suportou as dores da chicotada, suportou as dores da zombaria, suportou as dores daquelas gusparia que foram lançadas. A hora que eles colocaram aquela coroa de cravos, cravou na cabeça de Jesus. E eles falam, você não é o rei dos judeus, então levanta daí, sai daí, faz um milagre agora. Não é assim? Que às vezes quando a luta vem na nossa vida, na nossa casa, somos desafiados na nossa fé. E agora, você não era aquele que estava na igreja orando, pregando. Oh querido, o que eu estou pregando aqui são coisas que eu vivi no decorrer do meu ministério. Quantas vezes eu parava diante de alguma palavra, eu estava motivado, Deus tinha falado comigo, Deus tinha mostrado o que era para ser feito, e de repente diante de uma palavra, não vai dar certo. Você não vai conseguir. A gente já se recuava e falava, ficava preso naquela palavra. Porque sempre haverá gente querendo tirar eu e você dos objetivos que Deus tem para a nossa vida. E na nossa vida também profissional. Isso aí, o mercado está cheio, desiste disso, abandona aquilo. Para de pensar desta maneira, porque Deus nunca vai fazer algo na tua vida. Você é um inútil, você não tem escolaridade, você não sabe ler e escrever. Quem é você? E aí a gente vai desanimando, a gente vai abatido. E daí quando alguém que a gente gosta, e a gente vê que, eu creio que no meio daquela multidão, muitas pessoas que Jesus curou estavam ali atirando pedra, xingando, falando, blasfemando. Você já olhou? Você já recebeu? Eu creio aqui, irmãos, não precisa nem se levantar a mão. Eu creio aqui que cada um aqui já ajudou alguém e aquela pessoa virou as costas para você. Aquela pessoa falou mal de você. Aquela pessoa ficou enfurecida com você. Oh, irmãos, como é complicado, não é? E a Bíblia fala que os irmãos invejaram de José. Eu separei alguma coisa aqui, olha só o que aconteceu. Primeira coisa, o mal da inveja, ciúmes e ódio. Algumas coisas estavam aqui agindo na vida dos irmãos de José. A inveja, a maldade, ciúmes e ódio. Nossa, né? Quando a gente fala essas coisas até a gente fica meio mexido, né? Que palavras duras. Por exemplo, a maldade. A maldade, ela é um sentimento ruim. Não é? Quando você vê uma criança que a gente fala assim, essa criança ela é maldosa, porque ela maquina para machucar os outros, para fazer arte, para fazer uma coisa. E se você não corrigir, ela vai crescer daquela maneira, sem limite. E uma criança sem limite, eu já vi criança que ela chega na sala e vai urinar no pé, dá visita e todo mundo dá risada. E aquela criança merecia ser corrigida na frente dos outros, para ela aprender a respeitar as pessoas, porque quando ela crescer ela não vai respeitar pai e mãe, né, pastor? Ela não vai respeitar pastor, ela não vai respeitar ninguém, ninguém pode com ela. Vocês estão vendo como a maldade tem se propagado nos dias de hoje, a maldade do coração do homem, o desejo do homem, destruir o outro, acabar com o outro, neutralizar. Você já parou para pensar, quando os irmãos pensaram isso de José, nós vamos matar o nosso irmão. Queridos, e tem momentos na nossa vida que vem esse tipo de pensamento, vontade, o ódio, não é? Vontade de fazer justiça agora. Oh, queridos. E às vezes a pessoa vai lá, pega uma arma de cabeça quente, acaba matando um irmão, acaba matando um pai. Quantas e quantas notícias a gente está vendo? O coração do homem é maldoso. O diabo trabalha, ele vai fazendo, colocando. Não é assim, irmãos? Você está tranquilo, já aconteceu isso? Você está tranquilo na tua casa. De repente começa aquela confusão, aquele bate-boca, começa aquela gritaria dentro das... Aí um fala para o outro, agora também não vou na igreja. O outro fala assim, eu também não vou. Pronto, você já perdeu a paz. Ou você saiu de um culto gostoso, tomou santa ceia, falou em línguas estranhas, aí começa aquela reviravolta no carro.
Parece que o inimigo ele tem sede de ver você perdendo a estribeira. O inimigo tem sede que haja e saia de dentro de você, ou você venha absorver da maldade do mundo e do pecado. Por isso, meu querido, toma cuidado para sentimentos que muitas vezes entram no nosso coração. Fala para quem está ao seu lado, cuidado com o mal. Né? O mal sempre vai vir nos rodeando. Se a gente pudesse fazer uma encenação aqui, o mal, né? Ia ficar alguém de preto aqui, mal. Né? Se assustou, né, Rosa? Vai embora. A inveja, irmãos. Quando a gente fala de inveja, daí tem gente que já pensou assim, ai, pastor, nossa, meu coração é tão puro. Meu coração é tão, assim... Para essas coisas eu não penso, pastor. Olha, louvado e exaltado, nunca pensei em inveja, nunca tive inveja no meu coração. Você já está pecando, você já está na mentira, irmão. Né? E quando você vê aquela pessoa bem-sucedida, você vê aquele... Nossa, que vontade, como queria estar naquele lugar, como queria estar fazendo aquilo ali. A Bíblia fala, né? Que Asaf começou, o Senhor tem inveja dos irmãos, eu vejo a prosperidade do outro, eu vejo o milagre do outro, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Não, irmãos, não é? A gente já não pensou assim? Mas esses são sentimentos que acompanham a vida do homem. Quando o homem pecou, esses sentimentos invadiu o nosso coração. E a Bíblia fala, meu querido, que o nosso coração sempre vai estar propenso a praticar as obras da carne. E as obras da carne, o que é? Tudo aquilo que vai neutralizar o outro irmão, vai matar o outro irmão. E por isso, irmão, a gente tem que estar sempre olhando para dentro do nosso coração. Opa! E a Bíblia fala que quando Asaf falou, de repente Asaf falou, ô Senhor, eu não posso estar falando essas coisas. Por isso, meu querido, Asaf, a inveja significa o quê? Eu anulo a minha possibilidade. Quando eu estou invejando o outro, eu estou anulando a minha possibilidade de ser, de conquistar, de avançar, porque eu paro de viver a minha vida e começo a viver do outro. Né? Tem muita gente vivendo a tua vida, não? Com inveja de você? Ah, sim, pastor. Não, né? Ciúmes. Ciúmes significa sem controle, pessoa sem controle, que acaba e vai acabando, esse sentimento vai acabando com as pessoas aos poucos, porque ciúme, ele cria uma imaginação grandiosa na mente. Não, olha, 5-1, o Orlando não chegou ainda. Ah, ele deve estar fazendo alguma coisa. Ah, em 1 minuto ele fez muita coisa. Né? 1 minuto. E a pessoa começa a imaginar. E quantas pessoas mataram o outro só de imaginar. Porque o ciúmes, ele é corrosivo. Ele vai corroendo o coração. E a pessoa às vezes fala as coisas. Ela critica as coisas. Ela briga com o outro. Ela enfrenta o outro. Ela fica, coloca até detetive particular. Porque ela acredita que a outra pessoa está fazendo alguma coisa naquele momento. Ciúmes. O ódio, irmãos. O ódio é o sentimento de destruidor, de oportunidade. O ódio não deixa e não permite a pessoa prosseguir. Né? Quando aconteceu tudo isso que aconteceu, muitas pessoas, né, até em cima do altar, falando, ele não vai ficar impune, nós vamos destruir ele. Quantas e quantas palavras de maldição foram lançadas contra a minha vida? Por ódio, por palavras, por situações. E até mesmo as coisas que aconteceram, fiquei sabendo depois que as pessoas estavam dizendo, olha, isso aí foi sentença de Deus na vida dele. Poxa, quantas pessoas morreram e passaram, quantas famílias passaram. E a gente vê como que o ser humano trabalha no coração de pessoas que às vezes não é do mundo, são pessoas de dentro da igreja. E tem gente de dentro da igreja com ódio, com rancor. Irmãos, eu posso dizer para vocês que esses tempos Deus tem trabalhado tanto na minha vida nessas palavras, Deus tem trabalhado tanto no meu coração com essa situação,
Porque, irmãos, eu vejo que José, ele recebeu tudo isso. Eu vejo que Jesus também recebeu tudo isso. Você já imaginou na cabeça de José, quanta coisa passou na cabeça dele, os próprios irmãos? O José estava indo para uma terra, José estava indo como escravo. José nunca mais ia voltar como escravo, ele nunca mais. A possibilidade dele voltar para a casa dele nunca mais seria possível. Nunca mais ele veria o pai, nunca mais ele veria a mãe. Você já parou para pensar, irmãos? Não foi assim, é igual a gente assiste na novela, que parece tudo bonitinho, que José é bonitão, que tudo acontece, que tudo é legal, que parece que a Bíblia, às vezes, a Bíblia ela é bem resumida, e quando a gente começa a entrar na história, quando a gente começa a imaginar a dor do outro, por isso, meu querido, eu quero que você imagine sempre a dor do teu próximo, para você poder entender o que ele está passando. E aqui a gente vê, irmãos, tudo isso foi jogado em José. José foi levado. E tudo isso José passou. E a gente vê depois José triunfando, conquistando, feliz, né? A gente vê lá José mostrando, nos ensinando hoje. Há tantos anos atrás, José nos ensinando hoje. E por isso, meu querido, eu vejo que tem alguns sentimentos que podem nos atrapalhar a nossa fé, pode atrapalhar a nossa vida profissional, pode atrapalhar o casamento, pode atrapalhar em todos os ambientes. Por isso, nesta noite, meu querido, se há algum sentimento no teu coração, esse sentimento ruim na tua vida, peça para Deus te ajudar a vencer, superar, liberar a palavra e falar assim, desse mal eu não quero viver. Eu não quero guardar isso no meu coração, não quero guardar rancor, não quero guardar mágoa, não quero guardar isso. Porque, meu irmão, desse lugar, dessa terra, a gente não leva nada. Nem a roupa você vai ter direito de escolher. Você pode até deixar, falar, gente, quando eu morrer, coloca essa roupa. Chegar no dia, a pessoa fala, mas dá doar uma roupinha dessa nova, né? Põe outra lá. Eu conto aqui, a gente brinca, né? Eu brinco porque eu tenho liberdade com meu cunhado. Eu cheguei lá e eu fui encarregado de levar a roupa para ele quando ele faleceu. Eu fui lá e a moça falou assim, moço, tá faltando a cueca. Eu falei assim, moça, mas para onde ele vai? Para que ele vai usar cueca? Eu falei assim, agora? Eu falei, vou voltar lá de novo por causa de uma cueca. Aí você fala assim, pastor, puxa, você foi, né? Mas, irmão, foi enterrado sem cueca. E aí? A pessoa não tem mais o domínio do que vai e o que não vai. O poder da escolha já não tem mais. Por isso, meu irmão, tudo que tiver que resolver, resolva em vida. Tem que pedir perdão para alguém, meu irmão, vai preparando teu coração para pedir perdão para aquela pessoa. Tem que pedir perdão para alguém, prepara o teu coração para pedir perdão e fala para Deus, Deus, quando eu estiver preparado, coloca essa pessoa frente a frente que eu quero conversar com ela. E Deus vai colocar. Hein? Por isso, precisa haver na nossa vida, a primeira coisa que tem que haver, iniciativa. Senhor, eu vou começar a trabalhar isso no meu coração. Vou começar a tirar isso do meu coração. Eu vou começar, Senhor, pedir para que o Senhor me ajude a vencer essas situações na minha vida. Eu não quero mais ter esse sentimento de ódio. Eu não quero ter esse sentimento de maldade do meu coração, de desejar o mal para um, desejar o mal para outro, e falar assim, eu não quero ver ele crescendo. Meu querido, não profetize, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Enquanto você lança para mim, vai voltar para você. Então, meu querido, cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado com as palavras que você vai agir contra o teu próximo. Porque da mesma maneira que você agir contra o teu próximo, da mesma maneira vai acontecer também na tua vida. Então eu tenho medo dessas coisas. E é por isso que a gente precisa canalizar aquilo que sai da nossa boca. Eu e você somos fontes, irmãos. Somos fontes de água viva, somos bênçãos, e por isso a gente tem que canalizar. No momento de nervosismo a gente consegue falar, mas a gente tem que canalizar aquilo, porque eu não posso ser a mesma fonte que dá água doce, a mesma fonte não pode dar água salgada. Eu tenho que me policiar com essas coisas. A gente vê que José conseguiu. A gente não vê em nenhum momento José falando assim, olha, os meus irmãos fizeram isso comigo. A gente não vê José reclamando muito, não. José canalizou. E no final eu vou falar por quê e como ele conseguiu vencer. Segunda coisa, queridos.
A gente vê na vida de José a importância que ele aplicou da honestidade. Fala para quem está ao seu lado, honestidade. Não é só com os outros. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Puxa, eu preciso ser sincero comigo. Tem coisa que eu preciso ouvir, tem coisa que eu preciso mudar, tem coisa que eu preciso aprender. Mas uma coisa, eu preciso ser honesto em qualquer lugar e qualquer situação. Hoje a gente vê muitas pessoas vivendo de aparência, de foto, daquilo que não é verdade. Um sorriso, um do lado do outro, mas não estão vivendo nada daquilo ali que está sendo vendido. A gente vê na verdade a palavra certa é muita falsidade. E a honestidade, meu querido, é um bem que traz para a nossa vida, ela traz paz. Quando você, nossa, eu peguei um prego. Aí você volta lá e fala assim, eu coloquei um prego aqui no meu bolso, eu vim trazer aqui, vim devolver. Ô, irmão, aquilo lá não dá uma satisfação. A pessoa fala assim, você é bobo, vai devolver um prego, que não vai fazer diferença. Mas a tranquilidade que traz o nosso coração é genuína, não é? Quando a pessoa faz um cálculo ali errado e você sabe assim, pô, vou levar vantagem, não é? Esses dias eu fiz uma compra, a moça fez um cálculo, daí eu vi assim, ela falou assim, R$17. Eu falei, não, na hora, né? Eu falei, não, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ela falou assim, não acredito. Ela falou assim, moço, você foi aqui sincero e verdadeiro daquilo que você falou. Você podia sair agora aqui sem pagar nada. Mas eu avisei. Por isso, meu querido, a honestidade. Talvez o homem não esteja vendo, mas Deus sempre estará nos olhando. E a gente vê que isso José tinha, né? José tinha uma honestidade terrível, tremenda. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Terceira coisa, o poder do perdão, ele é restaurador na nossa vida. Até a nossa pele muda, irmãos. Quando a gente não libera, quando a gente não magoa, a gente carrega a pessoa dentro de nós e é um peso. É a mesma coisa de você carregar 24 horas uma mala. Você já andou com uma mala aqui atrás carregando? É assim, a gente lembra da pessoa de manhã, a gente lembra da pessoa à tarde, a gente fala da pessoa no almoço, a gente fala da pessoa porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Meu querido, para de falar dela, entrega ela na mão do Senhor e fala, a partir de hoje eu não quero mais falar dessa pessoa que me magoou, me chateou, me entristeceu, mas eu libero, eu quero liberar, porque eu quero ter paz no meu coração. E se um dia eu encontrar, eu quero ter paz para falar com essa pessoa. Seja mesmo para ela falar assim, não venha falar nada comigo, mas eu liberei. Eu falei. E isso é importante, irmãos. Mas é um processo. É um processo. Você já reparou, muitas e muitos casos a gente conta de pessoas que precisou, o outro está doente para chegar lá. Na Covid a gente vê muito isso, né? Quando começou a negada a ficar em casa, começou a morrer gente, daí começou os irmãos ligar um para o outro, tá tudo bem aí, né? Vamos, a gente não pode se reunir, mas vamos se falar todo dia. Daí começou a negada um falando para o outro conversando, tá tudo bem, vocês não pegaram nada aí. E quando alguém pegava da família, aquele irmão que você brigava, você falava, oh meu Deus, oh Senhor, meu irmão, é sangue do meu sangue, carne da minha carne, a gente começou a mudar. Queridos, por isso o perdão libera na nossa vida e traz restauração. Você vai ver, quando você começa a liberar perdão, irmãos, a saúde tua vai melhorar. A cor da tua pele vai, né? Tá certo que não vai mudar muita coisa, né? Mas vai melhorar. Nem espinha vai ter, irmão. Você vai começar a ficar assim, mais assim, sabe? Mais tranquilo, mais leve. Até emagrecer, você vai emagrecer, porque você vai falar assim, não, você não está sofrendo com aquela pessoa mais. Porque aquela pessoa te leva a comer, aquela pessoa te leva a ter ansiedade. Toda vez que você, eu não posso entrar nessa rua, porque se eu encontrar esta pessoa, meu irmão, quem libera perdão fica livre da sentença. Aleluia! Não é fácil, mas tem que ser trabalhado. Oh, aleluia! Oh, irmão, sabe o que eu lembro disso? Eu lembro dos tempos de Santa Ceia, a gente pegava ali, irmãos, tinha irmãos que não tomavam Santa Ceia porque ele tinha brigado com o irmão da igreja. Era a coisa mais linda, irmãos. Quando o irmão pegava a Santa Ceia e ia lá para o outro, eu falava assim, irmão, eu queria, antes de eu tomar Santa Ceia, eu vim aqui para pedir perdão para você. E os dois se abraçavam, e os dois falavam. Eu lembro que o pastor Luizinho, quando ele veio pregar aqui, a gente saiu, a gente foi comer um lanche, o pastor Luizinho estava contando uma história que aconteceu na família dele. Ele tinha brigado com a enteada dele, brigado mesmo.
brigado assim de uma tal maneira assim que ele chegou a pegar. Imagine o pastor Luizinho, né, irmão? Tá certo que ele pregou bravo, que ele falou assim: eu peguei a cinta e eu batia, e aquilo ficou na minha cabeça anos e anos e anos e anos e anos e anos, e aquilo foi levando, e aquilo foi nos consumindo. Quando ela vinha em casa, eu tinha que sair. Quando ela estava, ela saía, e a gente não se falava muito. Aí ele estava no acampamento na hora da Santa Ceia e o pastor falou sobre perdão. E naquele momento o Espírito Santo tocou no coração dele e ele ficou movimentando. E ele falou: não, eu preciso. Daí ele já estava um pouquinho se falando, mas o pastor Luizinho falou assim: eu preciso liberar uma palavra agora tanto para a mãe como para a filha, né, para a esposa dele. E ele foi lá antes de tomar a Santa Ceia. Ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu vim aqui. Lembra que há tantos anos atrás eu peguei a cinta, eu não devia ter feito isso, eu fui corrigir você, eu bati em você, nós discutimos ali em casa. E ele foi contando aquela situação. E aí a enteada dele falou assim: mas foi necessário para mim, pai, eu aprendi muito naquele momento, mas eu fiquei entristecida também. E de repente eles começaram a chorar, e eles tomaram a Santa Ceia. O pastor Luizinho falou assim: aquele dia foi algo que parece que saiu de dentro de mim um grande peso. E por isso, meu querido, eu quero dizer para você: trabalha isso no teu coração. Fala para o irmão que está ao seu lado: trabalha o perdão no teu coração. Trabalha. Última coisa para a gente orar e consagrar a água e a gente tomar, irmãos. Sabe o que motivou José? É que José sabia que ele tinha um propósito. Sabe o que vai fazer a nossa diferença? É quando você entender que você tem um propósito de Deus para a tua vida. Vou falar de novo para você sentir essa palavra. Sabe o que vai fazer mudança na tua vida, mudar a tua história, mudar a tua caminhada, pedir perdão para o outro, para o mundo? As pessoas vão falar assim: você é besta, você é bobo, você ir lá pedir perdão lá para aquele canalha, para aquele sem vergonha, você é trouxa. Não é assim que vão falar? Mas aí sabe o que a gente vai entender? Sabe o que José estava com a mão dos irmãos aqui, ó. É ou não é? José estava assim com os irmãos aqui. Ele podia falar assim: gente, passe a faca nesses caras agora. É ou não é? José poderia se revelar para os irmãos falando assim: sabe aquele que vocês venderam? É, né? Tô aqui agora. É, né? Você já teve essa oportunidade, irmão? Eu tive uma oportunidade na minha vida de pegar o camarada aqui na minha mão. A pessoa fala assim: e agora, Alexandre, o que nós vamos fazer com ele? Está na tua mão. Aí o coitadinho ficou lá, né, irmão? Ficou assim, né? Ô, irmãos. E aí, o que fez? Eu falei assim: não faça nada. Não vamos fazer nada. Deixa o que passou, passou. Passe. Vamos continuar. A vida que segue, deixa ele lá. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quando a gente entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, muita coisa vai começar a mudar dentro de você. Quando algo vier na tua vida e te der uma pancada, você fala: mas eu tenho um propósito. Eu tenho algo que Deus prometeu na minha vida. Eu não posso tirar meus olhos do que Deus prometeu na minha vida. Eu não posso perder tempo com essas coisas, porque essas coisas vão me tirar da visão. Essas coisas vão me tirar do propósito. Essas coisas vão me deixar chateado. Então, meu querido, tem que entrar por um ouvido e sair por outro. Se entrar no teu coração, fala: Senhor, entra com o teu Espírito Santo e tira isso do meu coração, porque eu não quero ficar escravo de pensamento, de palavra, porque eu quero viver todos os dias o novo de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, eu estou dizendo aqui, eu vou terminar a palavra agora. Eu vivi quase 2 anos para pregar uma palavra dessa, porque não é fácil. Mas hoje Deus conhece o meu coração. Hoje Deus sabe o que está aqui dentro do meu coração. E eu vivo hoje no propósito de Deus. Eu vivo hoje no que Deus tem para a minha vida. Eu vivo hoje, Deus, o Senhor tem isso para mim, então eu vou viver isso aqui. É um dia de cada vez, um dia sobre um dia. E isso me trouxe tanto, irmãos. E eu vou dizer uma coisa: isso traz prosperidade.
traz prosperidade, que até quando a gente dizima, a gente oferta, isso aqui implica também nosso coração. Não adianta você dar a melhor oferta se o seu coração não estiver limpo, transformado. E é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para liberar a transformação, perdão. Meu irmão, se você der o primeiro passo hoje, saiba que Deus vai começar a trabalhar tão grande na tua vida. Sabe que muita coisa que está retida na tua vida vai começar a chegar na tua mão. Muita coisa que você está esperando vai começar a acontecer na tua vida, porque você hoje vai permitir que o teu espírito comece a conectar com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é pureza, é milagre, é dar outra face, é estender a mão, é dar mais oportunidade, dê oportunidade, converse, porque, meu querido, Jesus está voltando. Prepara o teu azeite, porque Jesus está voltando. Prepara o teu coração, porque Jesus está voltando. Prepara a tua alma para ver o Jesus face a face, limpo. Não é? Como o apóstolo Paulo falou assim, combati o bom combate, guardei a carreira. O apóstolo Paulo estava falando de coisa de dentro dele. Eu estou firme, eu estou preparado para a hora da minha morte. E é isso, meu querido, porque a hora que chega a morte as pessoas começam, ai, chame fulano lá que eu quero conversar com ele. Não é? Quero pedir perdão, quem sabe agora. Ô Senhor, se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou te servir agora, né? Se o Senhor tirar eu dessa situação, eu vou ir na igreja agora. Eu vou na igreja com o irmão Moisés, eu vou na igreja com o pastor Nilson, eu vou lá com eles. Ô Senhor, Senhor, agora... Já foi, meu querido. Começa hoje um renovo na tua vida. Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos lá, pastor Orlando? Pastor Nilson, nós vamos orar aqui em cima, nós vamos clamar. Pegue aqui a água, o diácono que vai vir segurar a água nesse momento, que nós vamos consagrar essa água. Você que está em casa, pegue esse copo com água, nós vamos consagrar essa água e nós vamos orar ao Senhor. Amém? E você sabe da história que aconteceu com José? Perdoou os irmãos, trouxe a família. Né? O povo do Egito começou, né? O povo de Israel no Egito começou com a entrada de José. Se não fosse José, o povo de Israel teria morrido, perecido, a família dele teria perecido. E por causa de você, muitas pessoas serão abençoadas. Vamos consagrar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei qual é a mágoa que você tem, com quem você está magoado, com quem você brigou, com quem... Eu queria que você, nesse momento em particular, você pudesse falar o nome dessa pessoa. Que até o nome você tem meio medo de falar, porque você acha que isso aí, a pessoa fez... Fala o nome dela, você não sabe o quanto. Certa vez algo aconteceu na minha vida dentro da igreja, num grupo missionário, que eu trabalhava com jovens, e eu lembro que a pastora Sandra disse assim, pastor Alexandre, escreva num papel o nome das pessoas que te magoaram. E cada nome que eu escrevia, meu querido, me machucava, porque vinha na minha mente tudo aquilo que foi feito. Mas, meu querido, cada lágrima que caía era uma liberação que acontecia dentro de mim, era um demônio que saía, que estava rodeando, que saía, que estava abandonando. Então, meu querido, começa a dizer, Senhor, mesmo que você não esteja agora preparado para estar diante dessa pessoa, mas já libera no mundo espiritual essa pessoa. Fala, Senhor, eu não quero ter mais nada, não quero pensar, não quero falar mais nada dela, não me interessa mais, o que passou, eu quero uma nova história na minha vida, eu quero as bênçãos que estão retidas venham na minha vida, se cumpram. E agora começa a falar, começa a entregar esta pessoa na mão do Senhor. Senhor, nós entregamos agora, olha os nomes que estão sendo ditos aqui, nome de família, de irmão, de tio, de sogra, de neto, de filho. Ah, Senhor, aquele filho que falou tanto para esta mãe, mas ela está liberando agora, esse pai está liberando agora, aquele irmão que te magoou, aquele irmão que te roubou, aquele irmão que fez um negócio com você, ele pegou aquele dinheiro e foi embora, ele riu de você, libera ele, meu querido, libera que você vai voltar hoje embora para tua casa tranquilo, hoje você vai voltar para tua casa feliz.
Libera essa palavra, libera. Vai liberando, você que está em casa, vai falando com Deus, fala: Senhor, eu estou tirando isso do meu coração, estou tirando isso da minha alma. Vai tirando, meu querido, vai tirando. Não, essa pessoa não precisa mais ficar aí dentro do teu coração, porque o teu coração será agora cheio do Espírito, o seu coração vai ser cheio do renovo de Deus, o teu coração vai ser transformado, você vai ter uma visão de agora, uma visão que talvez você não tinha enxergado. Deus se trouxe aqui para que houvesse transformação. Deus se trouxe aqui para que Ele pudesse pregar nessa noite através da cruz, para que Ele pudesse pregar através de José, para que Ele pudesse, eu e você, sermos confrontados aqui, e hoje vamos sair daqui com a marca da vitória em nossas vidas, meu querido. Toca agora, toca. Cada lágrima que você chorou foi importante para Deus, cada lágrima que você sofreu foi importante para Deus. Aquela dor que você passou, Deus também sentiu aquela dor, e hoje Ele está aqui para te restaurar, para te abençoar. Senhor, nós consagramos esta água agora. Essa água passa a ser a água, Deus, o remédio do remédio. Essa água vai ser uma água que vai nos dar força. Esta água será a água que vai nos renovar. Esta água, Senhor, ela vai restaurar o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente, no nome de Jesus. Aleluia. Você que está em casa e você que está aqui na igreja, hoje nós estamos dando a oportunidade, nós estamos num propósito aqui da igreja, da gente comprar um terreno, tá bom? E a gente tem eu não posso dizer um carnezinho desse aqui? É um carnezinho aqui, é uma rifa, tá? Nós ganhamos aqui para o nosso terreno um sofá que vale R$1.500. Doaram para nós, novinho, 0 bala, né? Acho que a Pamela vai bater foto do sofá, né, para a gente colocar aqui para vocês verem, tá? Veja lá com o Alex, com a Sandra, veja lá, pergunta para ele qual que é o sofá. Você tem as fotos, vamos colocar aqui para você ver. A pessoa vai poder escolher. 2 metros por 1,80, tá bom? E cada número desse aqui, ele vale R$20, tá? Então você pode levar na tua casa, na tua família, leva lá, fala assim, ó. E aí vai ter um dia que a gente vai marcar e a gente vai fazer uma live. A pessoa vai assistir na casa e quem sabe você vai ganhar um sofá, e quem ganhou. E o intuito aqui é a gente levantar em cima desse sofá R$2.000, né? Esse sofá vai render para nós R$2.000. Esse dinheiro do terreno está indo para uma conta separada. Nós não estamos mexendo, porque nós queremos comprar e adquirir o nosso terreno próprio, do nome de Jesus, né? Eu falei para uma pessoa, a pessoa riu. Ela riu, ela falou, jamais vocês vão conseguir. Eu falei, oh meu Deus, é Deus poderoso para fazer o impossível. Amém? E eu creio, e eu estou vivendo essa promessa. Amém? Então depois do culto, se você quiser, você que está em casa, você pode mandar a mensagem, alguém vai levar até você, a gente vai registrar quem está pegando o carnezinho. Quando você vender tudo, você traz aqui, acerta com a Sandra, entrega para a Sandra. Ó, Sandra, entreguei, vendi. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Deus abençoe você que está em casa. Amanhã tem bazar. Sábado, né? Eu acho que sábado, a partir de que horas vai ter bazar aqui? Das 9 às 2 da tarde. Aqui na igreja tem um bazar, roupa boas e barata. Amém? Tudo também que você fizer no bazar, tudo que você comprar no bazar vai também para o terreno. Tá bom, irmãos? Amém? Tranquilo? Você que está em casa, sábado, das 9 às 2 da tarde. Que a bênção e a graça do Senhor esteja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, no nome de Jesus. Amém.